Amém, irmãos? Então nós vamos compartilhar uma palavra de Deus com toda a igreja, com as pessoas que estão nos assistindo. Estamos transmitindo agora pelas redes sociais. Deus abençoe você que está na sua casa. Quero pedir licença para entrar na sua casa e convidar você para entrar no nosso culto. E eu creio que você vai sentir o poder de Deus. Quem está aqui, quem está em casa, onde Deus está presente, o mal tem que sair. Onde Deus está presente, irmãos, tem vida, tem alegria. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Quem tem a Bíblia aí, diga amém. Se você tem Bíblia na sua casa, corre lá, pega a sua Bíblia. Nós temos que ler a palavra de Deus, temos que examinar as Escrituras, muito mais do que uma leitura simples, superficial, profunda, é o nosso chamado para isso. O Salmos 34 é um salmo de gratidão pela libertação, é um salmo de Davi, e ele está grato a Deus por sua libertação. Todos os domingos, que para nós é dia do Senhor, a gente vem nesse lugar com gratidão, com alegria, por causa da libertação. Tantas coisas que Deus nos libertou essa semana, tantos livramentos que Deus nos deu, tantas coisas que nós poderíamos ter sofrido, passado por lutas, e o Senhor nos deu vitória, o Senhor te concedeu paz. E o Salmo de Davi fala um pouco sobre isso. Eu quero ler com vocês desde o primeiro versículo, e eu quero dar ênfase no último versículo, que é o versículo 7, e eu vou concluir com o verso 8, dizendo: louvai ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca, no Senhor se gloriará a minha alma, se alegrará, né? Se alegrará. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor, e ele me respondeu, e me libertou de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não se envergonharam. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Diga amém. Que Deus abençoe essa palavra na sua vida, no seu coração. É uma palavra do Senhor que abençoa nossas vidas. Quero começar com esse primeiro versículo. Ele é um testemunho de Davi. Davi escreve os Salmos, grande parte dos Salmos, 73 Salmos, se eu não me engano, 74, são atribuídos a Davi. Ele foi um rei de Israel. Ele começa com uma história muito interessante. Ele é o menor da casa do seu pai, e ele é pouco descartado, pequeno, jovem, e talvez não qualificado segundo os olhos humanos. Até o profeta Samuel vai olhar para aquela família, ele comete um equívoco, mas Deus estava olhando naquele pequeno jovem que vence Golias, e você conhece essa história muito bem. Mas esse é o salmo dele, um salmo que ele escreve, porque ele cantava, quando ele tinha momentos de gratidão a Deus, ele cantava, ele celebrava o Senhor. E nós precisamos celebrar o Senhor, nós precisamos deixar que a alegria do Senhor enche a nossa vida, e não tristeza. Nós temos que lutar para que a luz do Senhor permaneça na nossa vida, porque as trevas sempre vão trabalhar para apagar as suas luzes, né? Quando a gente lê o primeiro versículo da Bíblia, eu estava falando essa semana, estudando um pouquinho sobre isso, e nós temos uma dificuldade de entender, e eu falava à tarde com um jovem, pedindo assim uma explicação, como que funciona, né? Por que o mundo tem, como é que o mundo criou, e a época dos dinossauros, aquela coisa toda. Então a gente fica um pouco perdido, porque de Adão para cá, a gente tem sim uma história, mais ou menos em torno de 6 mil anos, 7 mil anos, mas o que a gente não sabe, é que antes de Adão, existiu muito tempo, e Deus tinha feito as coisas, né? No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, e tudo que Deus cria é bom, é perfeito. Agora, quando você lê no versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas, se havia trevas, porque houve luz. Se havia trevas, porque antes houve luz. E o texto não diz que a terra estava sem forma. O texto diz, numa outra versão mais próxima do original, da língua original, diz: a terra se tornou
vazia, se tornou sem forma e trevas estavam nela. Então ela não era assim. Deus não fez a terra, criou coisa destruída. Mas isso começa o mundo espiritual. Isso é o começo do estudo, quando a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o mundo espiritual. Nós estamos muito focados no mundo só natural, e às vezes sua empatia por alguém pode ser espiritual, porque Deus te ama e você sente amor pelas pessoas. E às vezes uma antipatia por alguém seja espiritual. Tinha um espírito que te incomoda, que não deixa você vir para a igreja, que não deixa você servir a Deus, que você se incomoda com aquele cântico, com aquela palavra, com aquele pastor, porque ele está dirigindo sua vida, quer conduzir você para o Senhor, mas tem uma coisa que te incomoda. Então são trevas que querem apagar a luz, como a luz quer dissipar as trevas. Isso é o mundo espiritual. E esse texto de Davi mostra claramente aqui o mundo espiritual. A gente vê que Davi toma uma iniciativa. Eu bendirei o Senhor em todo o tempo. Tempo que o inimigo se levanta, tempo que o inimigo cai, tempo que o inimigo está querendo nos abater, nós vamos fazer o quê? Bendizer ao Senhor. De manhã falávamos de Jó, e ele bendiz o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Despeito de toda tristeza, luta, e a maior tristeza de Jó não foi perder a riqueza, a maior tristeza de Jó não foi ficar doente, talvez a maior tristeza de Jó não foi perder ali os seus bens, mas foi perder seus 10 filhos, isso é incalculável. E hoje eu trouxe uma razão muito forte para o texto de Jó, que muitas vezes nós ouvimos mensagem do livro de Jó e deixamos desapercebido. Hoje é um dia das mães, hoje é um dia que nós falamos muito importante, muito forte sobre pais e família, sobre não perder as famílias, sobre passos para você não perder as famílias e identificar sinais pelos quais o inimigo está entrando na nossa casa. Você entrou na casa de Jó, que a Bíblia dá testemunho dele, perfeito, reto, temente a Deus, se afastava do mal. Imagine, querido, Deus dá um testemunho dele. Imagine na minha casa, na sua casa. Precisamos do Senhor, precisamos da misericórdia. Mas existe aqui algo interessante para vocês, uma bênção de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Ele diz, eu sempre darei graças a Deus. Bendizer o Senhor eu sempre darei graças ao Deus, e o seu louvor estará na minha boca. Sabe, irmãos, nos nossos lábios, na nossa boca tem que ter algo, gratidão, louvor a Deus, amém? E isso fala de bênçãos, isso fala de gratidão ao Senhor, isso fala de algo que Deus quer trazer na nossa vida. Eu trouxe uma versão aqui, para a gente ler, no segundo versículo gloriar-se no Senhor minha alma. A alma fala dos nossos sentimentos, não fala que espírito, que fala da nossa alma, nossa mente, nossos sentimentos, os humildes ouvirão e se alegrarão. Ele quer dizer o seguinte, eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. O que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Quando nós damos testemunho do Senhor, se alegrarão, vão sentir paz, vão sentir alegria. Numa outra versão diz, gloriará a minha alma, os mansos ouvirão e se alegrarão. A palavra manso não é muito comum na Bíblia, mas ela faz uma relação direta com o Espírito Santo, porque a mansidão é algo que existe numa pessoa que está debaixo do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, há uma mansidão, uma calma, há uma graça, como quando a pessoa está muito sem mansidão, irritabilidade, agitada, pavio curto, explodido, aí como não tem o Espírito Santo, existe o espírito imundo, quando a gente trabalha cura interior, libertação e batalha espiritual, a gente vai identificando isso. O que habita em nós é Espírito Santo ou Espírito imundo? Por isso que a palavra do Senhor fala, o Espírito Santo é de Deus. Se o Espírito de Deus pode vir sobre nós, tem outros que podem também chegar e podem atrapalhar nossa vida, e às vezes nós brincamos, nós somos crentes, batizados, não acontece nada conosco, mas não é por aí, Jesus foi batizado, era santo, o Espírito Santo veio sobre ele, e são 4 coisas que o inimigo se investe contra nós. Primeiro, ele nos tenta, todos nós somos tentados. Jesus foi tentado, todos. Pedro foi tentado, Judas foi tentado e caiu na tentação. Por isso devemos orar
como o Senhor Jesus disse, não nos deixar cair em tentação. Então não brinque com tentação, tá? Se afasta dela. Segunda coisa, que o cristão, ele é tentado, ele é oprimido. E se ele permitir, entra em uma depressão espiritual. Entra a depressão e ele pode dizer que isso é algo psicológico, mental, mas às vezes não é. Às vezes é algo espiritual. Porque ele está debaixo de uma tentação, debaixo de uma luta e não identifica, porque não vê, não enxerga. E eu quero treinar a igreja, para que a igreja abra os olhos. Nós temos que ter uma visão, e eu vou dar um versículo para vocês sobre isso, que é importante para nós. E terceiro, nós temos então a parte da endemoniamento, onde a pessoa é endemonizada, ou o demônio entra na pessoa no sentido de não possuí-la, mas de incomodar a sua alma, e a pessoa fica tomada, e depois tem a possessão. Aí é algo que o cristão não é, possesso a gente não é, mas eu já vi muito crente endemonizado. Eu vi muita gente, muito crente bravo, brigando, chutando, quebrando, falando coisas que ele não devia falar, e tem gente que fala para mim que demônio não entra em crente. Ele não possui, porque é diferente, a possessão é diferente de ser demonizado. A pessoa na possessão, ela perde a consciência, ela fica totalmente, e quando a pessoa fica endemonizada, ela tem consciência do que ela está fazendo, por isso que ela fica com vergonha, e daí as coisas depois melhoram. E nós precisamos lutar contra isso. A gente vê na palavra de Deus homens que tiveram esse problema, e a igreja de hoje tem enfrentado isso. E nós precisamos lutar, né? E Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus não tinha pecado, tinha 40 dias jejuado, tinha sido batizado. Então não é só jejum e oração que expulsa, não, né? É a palavra de Deus, né? Quando Jesus repreendeu o diabo, e às vezes nós ficamos no jejum e oração, que é importante, que é necessário, mas se você não tiver a palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, aí as coisas complicam bastante. Então você tem que orar, jejuar e ter uma palavra para repreender e conhecer quem você é no mundo espiritual para Deus. No livro de Atos, capítulo 29, a gente vê uma história dos filhos de Cefa. Eles foram expulsar demônios, e ele falou: eu conheço Paulo e Silas, que você citou. Sai no nome de Paulo e de Cristo que ele prega. Mas e você quem é? Se uma pessoa não for convertida, o demônio não reconhece e investe sobre ela. Mas quando você é convertido, você existe no mundo espiritual, então ele sabe quem você é, e sai e deixa de atormentar. Por isso nós precisamos estar no mundo espiritual com Cristo, entender que nós precisamos estar lá. De que forma, pastor, devemos estar lá? Nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí fala do batismo, o novo nascimento. Mas vamos continuar aqui, porque eu creio que Deus tem bênção para vocês, mas o que eu estou falando talvez não sirva para alguns da igreja, mas sirva para algumas pessoas que estão nos ouvindo, mas eu sei que tem gente aprendendo com isso. O Senhor se gloriará, a minha alma, os mansos ouvirão. E há um convite aqui, quando a pessoa louva o Senhor, quando a pessoa tem o Senhor no seu coração, quando a gente tem um louvor e agradece a Deus, tem algo que a gente faz, a gente convida. Versículo 3, aqui fala de um convite, anuncia um convite, o versículo 3, engrandecei o Senhor comigo. Ele está falando que essas pessoas vão chamar pessoas para cultuar a Deus com elas. E é muito importante, nós como os pastores estamos aqui numa tarefa de visitar pessoas, chamar pessoas, e estamos ligando a algumas pessoas, e se não chegamos na sua casa é porque você tem que nos procurar. Mas a gente está orando, estamos orando, e por favor, se você precisar, né, corra e nos procure, estamos aqui para te ajudar. Mas é importante que todos nós possamos trazer nossa casa, nossa família, nossos amigos. Olha, vem engrandecer o Senhor, vamos exaltar o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. O seu nome. Quando a gente começa a exaltar o nome de Deus, traz uma luz, traz uma libertação, traz uma glória de Deus, e o nome do Senhor Jesus Cristo glorificado, e aonde o Senhor está, o mal tem que sair, a cura, a libertação. Deus começa a abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, começa a transformar a nossa vida,
E a nosso banquete, a nossa festa, a nossa celebração junto com o Pai, nos traz vitória, nos traz bênçãos. E o versículo seguinte que eu li com vocês: busquei o Senhor, e Ele me respondeu e me libertou de todos os meus temores. É uma chave para todos nós, buscarmos ao Senhor. Numa versão diz: eu pedi ajuda a Deus. Buscar é pedir ajuda. Quanta gente estão vivendo aí sem pedir ajuda? Quantas pessoas estão correndo sem pedir ajuda? Né? Esses dias aí eu fui aplicar uma avaliação e eu vi alguns alunos pedindo ajuda, eles vieram pedir ajuda, e todos aqueles que pediram ajuda entenderam, e quem não pediu ajuda entregou em branco. Às vezes a gente precisa pedir ajuda. Você precisa pedir ajuda para Deus, precisa ser humilde, para chegar a Deus: Deus, eu preciso de Ti. O que vai acontecer do seu futuro? O que vai acontecer da sua vida? Se você se preocupa com você, com seus pais, com seus filhos, com a nossa vida, com essa sociedade, com o que está acontecendo com o mundo, né? Parece que não é pandemia, agora virou guerra, agora virou coisas difíceis. Nós precisamos orar uns pelos outros, orar pelas nações, ser referência da presença de Deus e interceder para que dê tudo certo. E nós precisamos fazer isso. Busquei o Senhor. E o que acontece com quem busca o Senhor? A Bíblia diz que quem busca o Senhor, ele recebe ajuda dele. Diz o texto que ele respondeu. Quando a pessoa não tem, é porque não busca o Senhor. Ela quer que Deus venha, e se ela não convidar, Ele não vem. E Jesus diz, Mateus 11, 28, vinde a mim. É você que tem que vir a Ele. O filho pródigo, ele estava morrendo de fome. Se ele não corresse para a casa do pai, até hoje estava lá comendo comida de porcos, até hoje. Mas quando ele decidiu voltar para a casa do pai, foi diferente. O pai o recebeu. Às vezes nós queremos que o pai, por que o pai não foi buscar? Irmão, você vai perguntar para Deus. A hora que você estiver lá na eternidade, por que o filho pródigo não foi buscar ele? Por que ele teve que vir? Sabe, irmãos, eu não tenho que questionar Deus. Eu tenho que obedecer, fazer minha parte. Eu vou perguntar por que o filho saiu? Por que ele deixou o pai? Por que nós deixamos Deus? Por que nós trocamos Deus? Na verdade, hoje de manhã nós tivemos a ceia do Senhor. E você sabia que não existe na Bíblia um motivo sequer para você deixar de tomar ceia? Todos os motivos são passivos de ser excluído do povo de Deus. Em Números capítulo 9 fala isso. Só se você estivesse viajando, só se você estivesse distante, você, lógico, nós temos casos de pessoas que estão doentes. Hoje tem pessoas que foram levar ceia para outras pessoas, elas me ligaram, estão felizes da vida, mas a ceia é praticada no contexto coletivo, nunca no individual. No individual só quando tem um problema clínico de saúde. Ceia significa comunhão, presença, celebração com o Pai. E o texto fala claramente, pedir ajuda, busquei. E fala de esforço. Buscar o Senhor é quando você tem lá seus bois, suas jumentas. Você tem força, tem poder, você tem vontade de servir, vontade de fazer. Você tem seus camelos para correr, transportar-se, atravessar os seus desertos. E aí você vai buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Fala de um esforço que nós temos que fazer, cada um. Nós pregamos aqui, anunciamos, mas você tem que ter uma vida de oração, você tem que pedir ajuda. Nós gostamos muito dos relacionamentos celulares, e nós cremos que Deus vai nos dar graça, e vamos retomar isso, talvez segundo semestre, não sei se talvez segundo ou final do ano, mas é muito importante, porque há uma edificação sobre uns aos outros. Nós estamos fazendo uma reunião de homens, já estamos começando um grupo, de edificando uns aos outros. A ideia é que isso cresça, e que a gente comece, cada um aqui com os pastores, começar uma célula, com as mulheres também. Mas primeiro vamos nos fortalecer, aprender, para que quando chegar num lugar, se tiver algum problema, você seja usado por Deus. O versículo 5 ele diz contemprai. A palavra contemplar é ver, você perceba e sereis iluminados. Se você não enxergar, se você não botar os olhos, você não vai enxergar, não tem definição. O versículo 6 diz, clamou o Senhor,
Clamou este aflito ao Senhor, e Ele ouviu e livrou de todas as suas tribulações. Esse texto é uma declaração maravilhosa, que Deus escuta, que Deus ouve, e que Deus responde, e que Deus faz para nós. Deus faz para nós. Deus é um Deus vivo. Sabe, tem uma coisa que Deus não vai ficar indiferente. Deus sempre está fazendo alguma coisa. Em Efésios capítulo 3 diz que Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. E às vezes a gente acha que Deus não faz. E eu fico pensando, será que Deus não faz? Ou a gente que não vê? Porque o salmista diz, contemplai, significa veja, abra os olhos, enxergue. Contemplar significa, põe teus olhos nas coisas do Senhor. Eu não sei o que está atrás de mim se eu não olhar para trás. Eu não consigo ver onde eu não foco meus olhos. E é isso que ele está querendo dizer. Foque em Deus. Olhe para Deus. Veja a Deus. Então você vai ser esclarecido e jamais terá vergonha. Lá na frente, lá no futuro, você não vai ter medo, porque Deus vai te exaltar. Quando você clama ao Senhor, Ele ouve. Ele diz, ele confessa com humildade, eu sou pobre e sofredor. Imagine, é um rei que está falando, é um rei que está escrevendo esse salmo, que é pobre, que é aflito, que é necessitado. Qual é a característica desse rei, do escritor que faz esse salmo? Humildade. E aí a bênção de Jesus, bem-aventurados humildes, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os humildes. Então Deus quer que você faça o quê? Que você tenha essas características, O salmista revela que quando olhamos para Deus, nossas vidas é esclarecida, O salmo ele diz que nossa vida é liberta, é salva. E o texto chave que eu quero chamar a atenção para a gente concluir com esses salmos, e eu quero orar com vocês, é o verso 7. Eu corri aqui porque eu quero chegar nesse salmo, quero ficar nesse salmo, e ele é o foco, o verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Uma outra versão diz, o anjo de Deus, do Deus, fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Mas a ideia principal de Davi, o anjo do Senhor, e a teologia denominacional, ela crê na teofania. Ela acha que esse texto aqui é a aparição de Deus. O anjo do Senhor é Deus se aparecendo, Deus, uma manifestação de Deus. A teologia mais denominacional, mas o texto original no grego não fala isso, no hebraico não fala isso. O anjo do Senhor está definindo um anjo especial, um anjo caracterizado tipo como se fosse um líder. E esse mesmo anjo é aquele que estava com Josué, que aparece para Abraão, que aparece para Jacó. É o mesmo anjo que lutou com Jacó, com Josué, o anjo do Senhor. E não é Deus, porque Deus não é anjo. Anjo é alguém que foi criado, e Deus não é alguém criado, não é verdade? Então, esse texto fala, o anjo do Senhor é um anjo de autoridade. Alguns dizem que é Cristo, mas Cristo é filho, não é anjo. O anjo do Senhor é um anjo especial, como se fosse lá um general. E quando você for estudar um pouquinho sobre isso conosco, sobre esse mundo espiritual, você vai descobrir que não é só Gabriel e Miguel que tem de anjo. Você vai descobrir outras coisas. Então, nós temos aqui o anjo do Senhor, que falou também com Moisés na sarça ardente. Era o anjo do Senhor. É um anjo que, não vou falar que é especial, não vou dar esse nome para ele, mas é uma categoria que vinha especificamente para trazer mensagens. É um mensageiro direto de Deus. Ele representava a vontade, a voz de Deus. E esse anjo vem e acampa. E essa palavra acampar não significa morar, simplesmente. Essa palavra acampar é uma linguagem militar. Acampar é de vir com um regimento. Então não é só um anjo, é como se fosse um general, junto com os anjos, é um exército que vem e acampa.
Então, quando a gente vê o anjo do Senhor acampa ao redor, não é um anjinho, né, um piquititico perto do seu lado acampando ali, é um exército que acampa. Diga amém. Então, quem está ao seu lado é um exército. E essa palavra acampar, ela tem um significado muito maior, né? Se você pegar no sentido aí, é fazer um acampamento militar, significa pousar, estacionar, acampar, fazer morada, mais ou menos isso, né? Que eu cheguei mais perto do que eu poderia dizer para você. Não é só um anjo, ele não vem sozinho, não é sozinho. O anjo do Senhor está aqui. E é verdade, quando nós estamos buscando o Senhor, o anjo do Senhor está aqui. Nós não adoramos anjos, nós não ficamos preocupados com anjo, nós clamamos a Deus, e nem pedimos, e nem falamos com o anjo, nós falamos com o Senhor, é Ele que envia os anjos, é Ele que determina as coisas. Então nós queremos aqui dizer para você, que Deus enviou anjos para cercar você, e você não está sozinho, e Ele cerca você. Nós vemos que lá na situação de Jó, hoje de manhã falávamos, ele estava desprotegido, mas hoje, Cristo conquistou para mim e para você uma legião de anjos, não de demônios, uma legião, um acampamento para cercar. Por isso que você tem que abrir seus olhos, você tem que enxergar quem está com você e dizer, maior que está comigo do que está com o mundo. Não se desesperar como aconteceu com o servo de Eliseu, achando que eles estavam cercados pelos inimigos, enquanto que Deus cercava os inimigos dele. Sabe, se você está enxergando só os inimigos, você está enganado. Nós estamos enxergando Deus. Mas isso tem uma visão que você tem que ter, uma visão espiritual. Olha o que diz aqui no livro de Gênesis, capítulo 32, tem um fato lá no Gênesis 32, muito parecido com isso, que é quando Jacó, ele chega para um lugar, né? Deus tinha falado com ele, para ele deixar a casa de Labão, e voltar para a terra, e depois Labão corre atrás dele, cerca ele, vai, tem aquela conversa toda, e você conhece essa passagem aí, lá no capítulo 32, no 31, e no capítulo 33, diz o seguinte, Jacó também seguiu o seu caminho. Quando nós seguimos o caminho de Deus, Deus promove algo para nós, e eles saíram ao encontro, os anjos de Deus, uma versão diz anjo do Senhor, anjos de Deus, aqui está falando, anjos de Deus, e disse Jacó quando os viu, quando Deus coloca os anjos ao nosso redor, querido, você vai ver, você vai sentir segurança. Eu não sei se você teve experiência com isso, eu já tive várias, não muitas, mas algumas, e algumas são assustadoras, porque muda o clima, muda a atmosfera, mas os anjos de Deus sempre estão com a gente, senão eu teria morrido, eu teria sucumbido, e Ele está ao seu lado, e Ele não vem sozinho, e Ele vem acampar, Ele vem montar acampamento, para cercar você, é um regimento militar de anjos do Senhor, para te guardar, te proteger. Então quando Ele diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus, e os livra, os liberta, os salva. Qual a condição? Temer a Deus. A palavra temer não é medo, a palavra temer é não fazer coisa alguma que desagrade a Deus, é ter cuidado de não desagradar a Deus. É quase a palavra perfeito, tanto para Abraão ser perfeito e entra na minha presença, e a palavra perfeito, o testemunho que Deus dá para Jó, que significa se esforçar para agradar a Deus. Ser perfeito não é ser sem pecado, mas é se esforçar para agradar a Deus. E uma das maneiras que se agrada a Deus é fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira condição é fé. Então o anjo do Senhor, sabe, eles estão aqui, e quando eu estava orando cedo, que Deus coloca seus anjos para mudar nossas vidas, para libertar nossas vidas. E algum tempo atrás eu tenho orado pela igreja, e eu via muitas correntes, muitas pessoas presas, com sentimento, com tristeza, amargura, sabe, laços que o diabo colocou, e eu creio que Deus quer trazer suas vistas de novo, Deus quer acampar e curar nossas vidas, né? Muitas coisas aconteceram nessa pandemia, nesse período, ou antes, eu não sei, mas eu quero buscar o Senhor, como disse a palavra de Deus, busquei o Senhor. Davi falou aqui, busquei o Senhor, né? No versículo que nós lemos,
trazendo a presença de Deus. Eu pedi ajuda ao Senhor, eu busquei o Senhor e Ele me libertou de todos os meus medos, os meus temores. Então, quando você pega essa ideia deste salmo, você não está sozinho. Eu e você não estamos sozinhos. Deus tem acampou aqui, anjo do Senhor, acamparam, montaram barracas, estão cercados com espada de fogo, com escudo. E aí o que acontece com as trevas? Vão embora, porque Deus começou a trazer luz, fogo. E eu oro para que esse fogo venha em você nesse instante, e que Deus comece agora a revelar isso dentro de você, trazer isso de você, porque o texto que Jacó também experimenta, Jacó também, ele viu, e disse Jacó, quando os viu, ele chama de exército, este é o exército de Deus, versículo 2, de Gênesis 32, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar de Manaim. Esse era um lugar chamado Betel, próximo em Betel, que significa casa de Deus. Ele chamou de Manaim, e Manaim significa 2 acampamentos, o meu, que é um acampamento fraco e débil, mas o acampamento de Deus, que é forte e poderoso. Eu quero convidar você a acampar-se junto com o acampamento de Deus. Eu quero convidar você a acampar-se junto com Deus. Quero convidar você a orar, falar: Senhor, envie, Senhor, os teus anjos para acampar ao meu redor. Nesses dias que nós sobrevivemos a essa pandemia, nós estamos agora lutando, enfrentando muitas crises, de desemprego, de economia, de situações, de valores, de trabalho. Mas quem vai nos livrar? Quem que vai nos livrar? Tem um cântico que nós cantávamos: quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te salvar. Sabe, irmão, se não for o Senhor, não adianta você acertar na loteria esportiva, não. Se não for o Senhor, não adianta você pensar assim: se eu acertasse na loteria, se eu tivesse isso, sabe, isso não vai acontecer. Mas se você buscar o Senhor, se você clamar pelo Senhor, como o texto que nós falamos aqui agora, se você começar a pedir ajuda ao Senhor, dobrar seus joelhos, clamar pelo Senhor, Ele virá e te salvará. E a palavra salvar significa proteger, colocar a salvo e abençoar sua vida. Vamos colocar em pé, eu quero orar por vocês, quero pedir que você leia esse salmo. Você está chegando na sua casa, comece a pedir: Espírito Santo, me revele esse salmo. Quero ter uma experiência com o Senhor através desse salmo. Eu quero pedir ajuda ao Senhor, e Ele me respondeu, Ele livrou. E se Deus fez isso com Davi, vai fazer isso com você, porque você também é um tipo de Davi. No Novo Testamento nós somos um Davi. Davi significa amado de Deus. Quantos são amados de Deus? Diga para o teu irmão: você é um Davi, você é um amado de Deus. Olha lá, Davi já é um bom nome, olha lá, já está influenciando. Glória a Deus. Já contei o que é. Quem foi esperto? Glória a Deus. O anjo do Senhor. Feche seus olhos. Você que está em casa, chama a tua família para orar. Você que está me ouvindo em casa, o anjo do Senhor acampa, ele se faz presente ao nosso redor. Você não está só, a gente só está só se quiser. Só se você quiser você vai ficar sozinho. Só se você quiser você vai passar dificuldade. Só se você quiser você vai sofrer. Só se você quiser você vai ter falta na sua vida. Davi, no Salmo 23, ele diz: o Senhor, o Deus eterno, é meu pastor e amigo, e nada me faltará. Você só não tem porque você não quer voltar para o Senhor, não quer buscar o Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu oro para que o Senhor acampe. Nesses dias que Deus tem me despertado muito sobre batalha espiritual.
tenho orado, tenho passado por batalhas, por luta, e eu descobri que eu não posso enfrentar isso sozinho. Eu preciso levantar intercessores, preciso levantar uma igreja. Ninguém faz batalha sozinho, ninguém faz guerra, uma pessoa sozinho, um soldado sozinho. Por isso eu quero preparar a igreja, para que a gente faça um exército, para libertar pessoas, libertar vidas, curar no nome de Jesus. E Deus quer te chamar para isso. Eu creio que Deus quer te chamar. Aleluia, Jesus. Senhor, eu oro nesse instante, em favor desta casa que está nos ouvindo, em favor dos irmãos que estão aqui. Pai, tem uma promessa aqui. O Senhor diz que o anjo do Senhor, que é teu anjo poderoso, ele acampa com seus exércitos. É um regimento militar dos céus, ao nosso redor, à nossa volta. E ele faz isso em torno daqueles que temem o Senhor, pessoas que fazem tudo para te agradar, as pessoas que tomam cuidado de não te ofender em nada. Então o Senhor envia esse anjo, e ele cerca essa pessoa, cerca essa casa, cerca esse pai, essa mãe, e existe uma confirmação na tua palavra, e os livra, os liberta, os coloca a salvo. E a minha oração nesta noite é que o Senhor faça isso acontecer agora, coloque a salvo, liberte cada casa, cada família, cada filho, filha nesta noite. Console, Senhor, o coração desta família, desta casa, desse filho, desta mãe. Acampa ao redor. Deus, quando o Senhor está conosco, nada temeremos. Deus, quando há medo, quando há insegurança, é porque há solidão. Mas nós declaramos que a solidão acabou, porque Cristo vem com seus anjos, com arcanjos, com querubins. O anjo do Senhor vem acampar, uma multidão, e nós dizemos, como disse Eliseu para seu servo: maior aquele que está conosco. E ele orou para que abrisse os olhos do seu servo, e eu oro nesta noite para que o Senhor abra os olhos do meu irmão, e que eles vejam quem são que estão conosco. Então ele viu cavalos e cavaleiros do Senhor. Venham nesse lugar, os cavalos e cavaleiros do Senhor. Cerca essa casa, cerca essa família. Livra, Senhor, de todo ataque, de todo desespero, de todo vício, de toda fraqueza, em nome de Jesus. Repreenda e salva, Senhor Jesus, agora esta casa, desta doença, desta enfermidade, desse espírito maligno, esse espírito de violência. Cancela, anula, e traga paz, traga amor, traga alegria. Chega toda tristeza, toda depressão, chega todo isolamento. Deus, levanta teu filho e tua filha, traz, Senhor Jesus, segurança, porque quando o exército está conosco, nós sentimos mais que vencedores. No nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde e proteja esta casa, esta família. No nome de Jesus eu oro e peço, amém, Senhor, amém, aleluia. Nós queremos orar pela igreja. Deus abençoe os irmãos que estão em casa. Tenha uma boa semana no nome de Jesus. Queremos que você ore ao Senhor e tenha uma semana abençoada. Amém, Jesus, amém. Quero orar com você.